Gente, só para a gente mudar um pouco, né? O pastor Paulo me desafiou a trazer aqui para vocês uma questão sobre Romanos, que é o que a gente está estudando. É uma perícope bem grande. Eu até, quando me assustei, eu falei assim, Jesus, cara, vai do Romanos 2:1 até o 3:20. Eu só vou pegar aqui a minha fala. Ou seja, é bem grande. E Romanos, gente, é uma daquelas cartas. Paulo, em geral, é um daqueles autores que é tenso, todo mundo diz que entende, mas você pôr 10 pessoas, vai ter 11 interpretações diferentes. É impressionante, gente, impressionante. Por isso que a gente tem que manter a humildade, um negócio que não funciona aqui para girar. Espera que eu vou conseguir. Aê, retrato. Que é alguém que se apanha no celular, sou eu. Bom, gente, vamos começar orando? Vamos escolher uma pessoa aleatória. Meu estilo é meio escola dominical, tá? Então vocês podem me interromper, que é estudo bíblico, não é pregação. Então, porque até se fosse pregação, eu seria a pior pessoa para estar aqui. Vamos orar? Ora para nós, Daniel. Uma pessoa totalmente aleatória. Quando você vem no domingo, você pode não orar em casa, mas aqui você ora. Amém. Amém. Gente, nós estamos estudando Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos. Uma carta muito complicada, realmente é muito complicada, tem muitas interpretações. Inclusive, antes eu estava pensando, mês passado, né? Eu tenho um livro lá, 4 perspectivas sobre Paulo. E quando eu vi a primeira vez o livro, eu falei assim, nossa, tem 4, né? A primeira coisa que a gente fala assim, nossa, tem mais de uma visão, né? Então, Paulo é muito difícil, muito difícil. E um pouco da dificuldade que a gente tem, não só de Paulo, mas de todos os textos bíblicos, é a distância histórica que a gente tem, né? Porque nós estamos em 2023. Paulo escreveu mais ou menos Romanos em 55, 58. Então, você já tem ali um pouquinho, né? Uma distânciazinha. A distância linguística, né? Nós falamos português. Paulo escreveu Romanos em grego. E pensava em hebraico. Olha a loucura, que a gente até vai fazer um comentário sobre isso. E existe uma questão cultural que a gente não tem tanto conhecimento. Então, é muito difícil. E antes da gente começar a estudar aqui, a ler, primeiramente, a gente precisa primeiro fazer um overview. Dar uns 3 passos para trás e fazer assim, cara, com quem que Paulo está escrevendo? Para quem que Paulo? Porque é uma carta. Uma carta se escreve para um destinatário, né? O Marco vai escrever para Marta. Então, o Marco tem que saber quem é a Marta, né? Saber mais ou menos qual que é a língua que a Marta fala e tudo mais, né? Inclusive, gente, eu estava guardando essa, esperando a Marta chegar. Se vocês tiverem uma dúvida e eu não souber responder, a Marta vai responder. Não tem problema nenhum, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, só lembrando, o pastor Paulo apresentou na semana passada, lá terminou o capítulo 1 de Romanos, e Paulo estava falando do mundo gentílico. Estava falando, olha, os gentios são assim, assim, assado, eles não conhecem Deus, então, falou as interpretações e tudo mais, ponto. Agora, Paulo vai falar dos judeus cristãos daquela comunidade. E aí? O que a gente precisa saber? Oi? Ah, tá. Então, a gente precisa entender qual é o destinatário, como que é essa comunidade de Roma, e qual que é o estilo de escrita que Paulo utilizou, porque senão a gente fica muito confuso. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que a comunidade cristã de Roma, ela é formada principalmente por gentios. Isso é um ponto importante. E existem 2 motivos, ou um motivo em 2 partes, que explica isso. Primeiro é que os romanos não gostavam de judeus. E às vezes dizer assim, não gostava, pode ser simplesmente um eufemismo, né? Porque eles odiavam os judeus. Por alguns motivos. Por exemplo, em 19 depois de Cristo, pode mudar os slides, vamos ver. Está no slide 3. Em 19 depois de Cristo, o imperador Tibério,
ele foi motivado por um acontecimento muito importante. 4 judeus converteram uma aristocrata, uma mulher rica de Roma, e convenceram ela a doar dinheiro para o templo. E eles pegaram esse dinheiro e gastaram. Olha só, já tinha esse tipo de golpe na época. Já tinha esse tipo de golpe. O imperador, então, expulsa todos os judeus de Roma. Isso foi em 19 depois de Cristo. Em 49, 50 depois de Cristo, ou seja, uns 5 ou 8 anos antes de Paulo escrever essa carta, o imperador Cláudio, ele também expulsa os judeus de Roma, expulsa de novo. Então eles foram expulsos, voltaram, foram expulsos de novo, e eles só voltaram depois que Nero assumiu. E dessa vez a culpa nem foi dos judeus, porque o imperador Cláudio olhou assim, cara, os judeus são um povo muito belicoso, muito brabo, por conta das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém por causa dos cristãos. Porque para os romanos, gente, o cristianismo naquela época só era um bando de judeu meio estranho. Não existia essa diferença entre cristãos e judeus. O cristianismo era basicamente composto de um monte de judeus. Então, os judeus só retornaram para Roma, com a ascensão de Nero, 5 ou 6 anos depois da última expulsão, ou seja, pouquíssimos anos antes de Paulo escrever essa carta. Então, os judeus ainda estavam retornando para Roma. Então, olha, ponham isso na cabeça. Imaginem uma comunidade de cristãos que não tem nenhum contato com as ideias do Antigo Testamento, as promessas do Antigo Testamento, a lei de Moisés, e daí, de repente, todos esses cristãos que eram de origem judaica, que tem todo esse background judaico, que tem todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, chegam lá e vem, cara, eles começam a ter um conflito, porque uns vão falar assim, cara, mas a lei foi abolida, daí outros falam assim, como que a lei foi abolida? A lei vem de Deus. A lei vem de Deus, Deus fez um monte de promessas, as promessas são eternas, como é que isso se dá? Então, a gente já começa a montar o panorama do que Paulo está explicando na carta. Tá? Então, nesse trecho, Paulo está tratando dos conflitos de visões teológicas entre cristãos de origem judaica, que retornaram poucos antes da escrita da carta, e aqueles de origem gentílica. Pode mudar, tá, Valmir? O slide já está no próximo. Eu aperta para o lado, Valmir, que ele muda. Aê, bem mais prático. E os cristãos gentios, os gregos, né, que Paulo fala lá, o evangelho havia sido, eles entendiam que o evangelho havia deixado a lei e o mundo judaico todo para trás. E a gente pensa assim, porque a gente não tem esse background, não tem esse conhecimento, a gente não é de origem judaica. Talvez algum de vocês seja, eu não sou. Eu sou de Apiaí, gente. Então, não tem. Não chegou isso lá, essa tecnologia. E N.T. Wright, que é um comentarista do Novo Testamento, ele é um bispo anglicano, hoje é um dos teólogos mais importantes sobre o Novo Testamento, ele diz o seguinte, no entanto, comentando assim, imaginando como é que esses judeus cristãos chegam na comunidade e veem esse tipo de coisa. Ele fala, no entanto, outros cristãos judeus levantariam profundas suspeitas quanto a isso. Não há dúvida de que Deus dera a lei a Moisés. Isso não quer dizer que todas essas palavras são válidas para todo sempre? Olha que interessante. Existe ali uma questão entre a continuidade do Antigo Testamento no Novo. O que Deus prometeu no Antigo, o que é esse povo que Deus elegeu e como que ele vai se dar nessa nova aliança, hein? Deus vai desamparar eles? Como é que vai ser? Esse é um ponto importante. Agora a gente tem ideia do background que está ali. O que Paulo está tratando na carta dele? Agora, outro ponto é o estilo literário que Paulo usa. É claro, é a epístola. Mas nesse trecho, basicamente, ele utiliza um estilo argumentativo chamado diatribe. Quem que sabia disso? O diatribe é basicamente um método que você faz uma pergunta retórica como um diálogo com um oponente imaginário. Esse oponente, ele idealiza um ponto de vista e ele vai... Você vê que Paulo parece meio esquizofrênico, porque ele coloca um negócio e fala assim, não, mas então, tem alguma vantagem em ser judeu? Daí ele fala, sim, não, tá? Então ele está usando é um estilo de argumentação muito comum na antiguidade. Hoje em dia a gente meio que usa isso, mas não num texto acadêmico, num texto argumentativo, é mais no dia a dia. Então, Paulo constrói toda a sua argumentação como se estivesse dialogando com um judeu cristão que idealiza o ponto de vista daquela comunidade sobre o problema da continuidade entre judaísmo e cristianismo. Ponto. Esse é o background.
Só, eu acho que eu esqueci de falar, nessa folha que vocês receberam, tem tudo que eu vou falar, está aí. Porque eu pensei assim, né, o estudo bíblico, eu acho que o pessoal tem que ter alguma coisa, vai que tem uma dúvida em casa, de onde que eu tirei isso daqui? Tá lá nas referências, tá tudo bonitinho, vocês podem ler depois. Inclusive eu mandei para uma amiga que é formada em teologia, daí ela falou assim, cara, se o pastor tivesse te dado mais 2 dias, você tinha escrito mais umas 20 páginas. Bom, a primeira perícope, vamos dividir isso daqui em alguns trechos, vai falar do moralista, né? E, pode mudar, vamos ver, a imparcialidade de Deus, que vai ali de Romanos 2, do 1 ao 16. Eu vou ler aqui, depois os próximos vocês vão ler. Por isso, você é indesculpável quanto julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é o que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. A gente já começa a ver a questão ali da comunidade, ao judeu e ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus, não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei e que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornarão lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram a lei, a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Amém. Fiquei até sem ar. Oi, Gabi. Então, o argumento de Paulo aqui, ele não é nem um pouco original, já sendo meio grosso. O argumento de Paulo não é original. Mesmo que o apóstolo tenha feito uma grande lista sobre os vícios dos gentios, havia gentios e pagãos virtuosos. Né? Por exemplo, Sócrates e Sêneca são pagãos virtuosos. Sócrates mesmo, ele chega até morrer, não sei quantos já leram as obras de Platão, mas ele chega a morrer para defender aquilo que ele acreditava. Porque quando ele é condenado à morte, os amigos dele chegam assim e falam assim, foge. Ele fala, não, eu tenho que permanecer aqui, porque é assim que eu vivi a vida inteira, tal, não sei o quê, e morreu. Ele toma cicuta e morre. Tá? Spoiler. Quantos um dia pretendiam ler, mas ele morre. Ele morre no final, não ressuscita. Amém. No entanto, o apóstolo, pode mudar de slide, Valmir. No entanto, o apóstolo complementa, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Tanto os pagãos virtuosos, quanto os judeus, condenavam os vícios da humanidade, mas eles mesmos praticavam. O Sêneca, inclusive, tem um caso bem engraçado. O F.F. Bruce, né, que é um teólogo, ele diz o seguinte, muitas vezes, porém, tolerava, falando sobre Sêneca, em si mesmo, defeitos não muito diferentes daquele que condenava nos outros. Sendo o exemplo mais flagrante disso é a sua conivência com Nero no assassinato de sua mãe, Agripina. Então, o Sêneca, por mais que ele fosse um grande moralista, escreveu sobre moral e tudo mais, e falou da moral romana, o papel dos pais era muito importante. Em todas as comunidades antigas era assim, né? Hoje em dia, que talvez não seja tanto. Você matar o seu pai ou a sua mãe era um grande impiedade. Hoje você seria preso, do mesmo jeito naquela época, mas ali tinha uma questão de impiedade no paganismo muito grande. E ele vai lá e é conivente com
com o assassinato da mãe de Nero, promovido pelo próprio filho. Olha que engraçado. Então, Paulo está colocando assim, olha, os mestres judeus condenam as coisas, os judeus têm a lei, o problema é que vocês estão acusando os gentios, e Paulo está lembrando aqui do que ele falou no capítulo 1, mas vocês mesmos estão fazendo essas coisas, os pagãos mesmos estão fazendo essas coisas. Então, do que adianta? Mais ou menos isso que Paulo está falando. E daí Paulo confronta isso com a ideia de juízo. Fala assim, olha, vai ter o juízo de Deus. Para o pagão, eles não tinham essa ideia de juízo final. No judaísmo existia. Então, Paulo está realmente falando com um judeu ali, um judeu imaginário. No entanto, Paulo fala, olha, Deus é bondoso, está dando tempo para vocês se arrependerem, só que vocês estão utilizando esse tempo que Deus deu para vocês se arrependerem, para vocês somarem ira para o dia final. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão julgando, vocês conhecem a lei, vocês conhecem a moralidade, vocês conhecem tudo, vocês estão continuando no pecado, e em vez de utilizar esse tempo para se arrepender e consertar seus caminhos, vocês estão se condenando, vocês estão cavando buraco. Chegaram no fundo do poço, estão afundando mais. E engraçado é que muita gente hoje não... Pode mudar de Valmir. Muita gente não acredita nessa ideia de juízo final, de julgamento. Talvez assim para os ouvidos do pessoal mais novo, pessoal mais pós-moderno, seja muito pesada a ideia de julgamento. Mas o julgamento é bíblico. Existia já na consciência dos judeus, a gente tem um livro inteiro sobre isso, que é Apocalipse, que já foi estudado nas quartas-feiras. E muita gente hoje acha que ou isso é algo do passado, tipo, é da antiga aliança, acabou, não tem julgamento, é só Jesus, é good vibes. Ou eles acham que a justificação pela fé, ela anula todo o julgamento. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que no final, no julgamento final, cada um será julgado conforme o que fez. É isso que ele falou. Ele literalmente disse isso. Então, o N.T. Wright, ele até coloca coisa que a justificação pela fé é como se fosse uma antecipação, um julgamento presente. O julgamento final é outra coisa. E Paulo ainda levanta um ponto muito importante sobre a dupla primazia do judeu. Pode mudar, Valmir. Que Paulo fala duas vezes, olha, primeiro para o judeu e depois para o grego. Essa dupla primazia, se vocês forem analisar, uma é para bênção, mas também tem para maldição, para condenação, para o castigo. Aqui o F.F. Bruce, que é o comentarista que eu utilizei também, ele diz que Paulo está associando isso com um livro deuterocanônico da sabedoria, que vai falar sobre o castigo, usando termos muito parecidos, mas quando Deus está falando sobre o castigo ali para o povo, é um castigo terapêutico. Está falando assim, olha, eu vou te castigar, é tipo uma boa de uma cintada no filho ou na filha, sabe? É para a pessoa se endireitar. Não é castigo por castigo, mas é o castigo para correção. Então, mesmo que Paulo está falando assim, o judeu ele vai ser abençoado primeiro, referente às promessas, que a gente vai falar depois, mas ele também vai ser castigado, esse castigo visa endireitar vocês. Junto aqui com a ideia de juízo, veja, está tudo interconectado, é um negócio muito louco. E o importante o juízo de Deus, ele é imparcial? Porque se a gente parar para pensar, os judeus não teriam alguma vantagem? Porque se os judeus, Paulo diz, no versículo aqui, acho que é o 11, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. O juízo de Deus é imparcial, mas não é estranho, se a gente parar para pensar? Vocês nunca pararam, que é meio esquisito, porque se Deus vai julgar tanto os gentios quanto os judeus com imparcialidade, mas não é esquisito, porque os judeus receberam a lei, eles conhecem a vontade de Deus, enquanto os gentios, eles não conheciam. Não é esquisito? Na Roma Antiga, o imperador Calígula, ele dizia que ele fazia leis muito esdrúxulas, num alto assim, de um negócio para ninguém ver. E quando alguém quebrava aquela lei, ele mandava matar a pessoa. Entendeu? Não é isso que Deus é. Deus não é esse imperador maluco. Deus, daí, olha que Paulo fala assim, os que se encontram sem lei serão julgados assim, e de forma similar, os que estão sobre a lei serão julgados por ela. Então, os que se encontram sem lei serão julgados assim, e de forma similar, os que estão sobre a lei serão julgados por ela. A imparcialidade de Deus é nisso. Até nosso brother Wesley, Deus o tenha,
Ele tem toda uma questão teológica sobre a salvação dos gentios que nunca ouviram falar de Jesus. Então, esse é um ponto muito importante. Porque como ficam os povos não alcançados? Os povos que nunca ouviram falar de Jesus. Por mais que os gentios aqui, que Paulo está se referindo, não sejam esses, existe toda uma linha teológica que vai argumentar sobre isso. Alguns vão dizer, não, eles já era, perderam, foram para o inferno. Igual o cara que usa a camiseta do Dragon Ball, né, Caio? Dali para baixo. Mas outros vão dizer, o Wesley mesmo concordava que essas pessoas vão ter alguma chance de ser salvas. Como? Não sei, mas vão ter. Mas não é esse o ponto. E olha que legal que o N.T. Wright coloca. Esse é meio grande. Mas então, o que acontecerá com os gentios? Então, essa foi uma interpretação que tem. Inclusive é a da revista. Depois eu vou fazer só uma consideração sobre isso. Mas então, o que acontecerá com os gentios? Ao responder isso, nos versículos 14 e 15, Paulo escreve algo que há muito tempo intriga os leitores atentos. Mesmo após anos estudando essa questão, muitas vezes me vejo ter dúvida da maneira como esses versículos devem ser lidos. Algumas pessoas pensam que Paulo diz, alguns gentios, seguindo sua consciência, guardam algumas coisas sobre as quais a lei judaica fala. Isso é possível, embora Paulo jamais tenha pensado, nem por um momento sequer, que tais pessoas pudessem levar ao tipo de vida sem pecado e santa que uma vida de total observância à lei produziria. Como alternativa, ele pode estar sugerindo algo bem diferente, algo que será retomado mais adiante no capítulo, nos versículos 26 a 29. E muitas vezes em outras partes da carta, que uma nova categoria de gentios estava sendo criada pelo próprio Evangelho, uma categoria de gentios que possui a lei de Deus inscrita em seu coração, por meio do Espírito Santo, e que desse modo está aprendendo de um modo novo o que a lei requer. Amém. Olha que bonito. Na verdade, então, aqui, no começo do estudo, eu falei que Paulo tem muitas interpretações, as pessoas podem dar, né? A revista, ela utiliza essa interpretação que eu falei que existe até uma questão teológica, com Wesley, sobre, e os gentios que nunca ouviram falar de Jesus? O N.T. Wright está argumentando, de acordo com o capítulo, e eu concordo com ele, que Paulo não está se referindo a esses povos, ele está se referindo aos cristãos gentios. Ele está falando assim que Deus está criando essas pessoas, está inscrevendo a sua lei no coração, e isso repercute lá com Ezequiel 39, e em Isaías 52, que Paulo vai citar logo em seguida. Então você veja que tem uma conexão, e quem tiver a revista, por favor, corrija uma coisa na revista. Que na revista, o professor da revista, ele diz o seguinte, que ele tem essa interpretação que Paulo está se referindo aos gentios de outros povos. E ele diz o seguinte, que essa observância da lei é aquilo que Calvino chama de senso de divindade, ou semente de religião. Não é isso que Calvino quer dizer. Os sensos divinitatis de Calvino é esse impulso que o ser humano tem em ser religioso. É aquilo que Agostinho fala nas Confissões. Criaste-nos para ti, inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. É esse senso que a pessoa tem, essa inquietação que a pessoa tem de ir para o transcendente, que explicaria por que existem outras religiões, ou por que o ser humano é naturalmente religioso. É isso. Isso que o autor da revista fala dos outros povos que não ouviram falar de Jesus, eles têm essa semente da moralidade dentro de si, é muito mais a ideia de Wesley de consciência do que de senso de divindade Calvino. Tá? Mas é uma questão teológica. Se vocês quiserem só anotar isso, o professor da revista errou. Fonte. O Marco, acredita. Confia. Alguma dúvida até então? Vocês podem me interromper. Caio, tudo certo? Vicente, tudo certo? Então, beleza. Viviane, tudo certo? Então, fechou. Vamos passar para a próxima perícope, que vai do 17 ao 29? Você lê para nós aí, vamos pegar uma pessoa aleatória. Eu não vou pegar muito no pé da Marta. Karen, lê para nós aí. Do 17 ao 29. Fechou a Bíblia, hein? Que feio. Os judeus e a lei. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei,
Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já não se tornou incircuncisão, desculpe, deu ruim aqui. Portanto, se a incircuncisão, observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente lhe julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente carne. Porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Labachúrias. Olha que legal. Então agora aqui, Paulo continua, né, falando com o seu amiguinho imaginário, ou aquele judeu que idealiza esse ponto, que ele está tentando combater. E aqui Paulo vai passar a falar sobre a eleição de Israel. Israel nunca se viu como mantenedora da ordem mundial. Os romanos já faziam isso muito bem. Mas alguns judeus, ou muitos judeus, entendiam Israel como luz do mundo. Porque se a gente parar para pensar, no chamado de Deus lá para Abraão, ele fala assim, por meio de ti abençoarei todas as nações. Então, desde o começo, o plano de Deus era abençoar todos os povos. Ele escolheu um povo, ele elegeu aquele povo, e esse povo para entregar uma mensagem. E eles falharam, spoiler. No entanto, olha que interessante, Paulo está citando Isaías lá, o mundo blasfema contra Deus por conta da conduta dessas pessoas. A gente poderia fazer milhares de reflexões só sobre isso para a igreja de hoje, para a igreja de todos os tempos, mas principalmente hoje. Mas olha que legal, quando Paulo cita no verso 24, pode mudar, vamos ver, a citação é de Isaías 52, 5, com eco em Ezequiel 36, 20. Paulo está trabalhando as críticas dos profetas a Israel, e são muito duras essas críticas, e são muitas críticas também. Tanto que o N.T. Wright diz que os profetas estão falando que a única forma é destruir e reconstruir de volta. Isso aconteceu várias vezes, o exílio foi isso, e várias vezes foi isso. Jerusalém foi destruída trocentas mil vezes. Eu acho que foi umas 40, 50 vezes assim, na história, né? Porque Jerusalém já existia antes do povo chegar lá, né? Então é uma cidade que volta e meia está indo e voltando. Mas Israel fracassou no seu chamado. Ele fracassou. E o que Deus fez? Deus estabeleceu uma nova aliança. Os textos citados por Paulo apontam para isso. Porque Isaías 52 é o mesmo texto que fala do servo sofredor, um texto messiânico. Em Ezequiel 37, que está ali do lado, está no contexto, está justamente falando de quando Deus escreveria no coração das pessoas a sua lei. Paulo está apontando sobre isso, lá citando o Antigo Testamento, e a gente vai entender que quando Paulo cita o Antigo Testamento, ele não cita do nada, ele não fala assim, tirou caixinha de promessa, sabe? Vocês lembram das caixinhas de promessa? Pega aquele versículo do nada e fala assim, tem todo um contexto que Paulo está jogando ali, que é para repercutir na imaginação do povo judeu, porque o judeu, gente, ele conhecia a Escritura de cabo a capa.
Eles citavam longos trechos de cabeça. Quando Paulo está citando ali, aquilo vai pegar, opa, peraí, que texto é esse? Ah, esse texto aqui, poxa, é um texto messiânico, ou o outro também está se referindo a outra coisa. Cara, então está mexendo ali com a cabeça do pessoal. Pode mudar, Valmir? E nos versos que eu escrevi versão, escrevi errado. A gente revê isso milhares de vezes, escreve errado. Paulo não diz que todos os judeus são adúlteros, idólatras ou profanadores de templo. Está meio que na moda de novo ser antissemita. Não é isso. Não tem justificativa para esse tipo de coisa. Mas é que havia esse tipo de gente dentro dos judeus. É só a gente lembrar do contexto dos 4 judeus enganando lá a mulher que levou os judeus a serem expulsos de Roma. Os judeus, eles eram acusados pelos romanos de serem saqueadores de templos. Eles eram acusados disso, porque eles sabiam que realmente alguns deles faziam esse tipo de coisa. Então Paulo está falando assim, ele está descontextualizando um pouco ali, contextualizando com outra coisa, porque Isaías 52 está falando que os gentios olham Israel no seu castigo e vão blasfemar a Deus. Ali, os gentios estão blasfemando a Deus por conta da conduta dos judeus. E segundo N.T. Wright, isso que Paulo está falando minava por completo o orgulho do judeu como nação. Eles continuavam a ser a luz do mundo, capaz de revelar a verdade e a lei de Deus ao restante da humanidade. Veja como isso está repercutindo o que Paulo estava falando lá do moralista no começo. No entanto, como será visto adiante, a fidelidade de Deus permanece com o povo. Pode mudar? Então, para Paulo, de novo escrevi versão 25. Isso que dá a terminar os slides 1h da manhã. Nesses casos em que os judeus não estão seguindo a lei, eles estão fazendo os gentios blasfemarem a lei, eles estão em pecado transgredindo a lei, a circuncisão, que é a marca na carne do judaísmo, é a marca que mostrava que eles eram um povo eleito, ela é inócua, não tem sentido nenhum, não tem efeito. E, de novo, Paulo não está sendo original. Ele está fazendo referência a Moisés ali. Moisés fala em Levítico, em Deuteronômio, justamente a questão da circuncisão do coração. Ele fala assim, ó, o povo tem a circuncisão na carne, mas falta circuncidar aqui no coração, falta se converter. Só que o que é impressionante em Paulo aqui, e essa realmente é uma questão muito diferente, é que o inverso também é verdade. Se o circunciso ele não segue a lei, isso para ele é incircuncisão. Mas se o incircunciso segue a lei, isso para ele é a circuncisão. Olha que... muito louco. Paulo está sendo muito original nessa hora. Eu falei 2 vezes que Paulo não é original, agora ele está sendo bem original. E Paulo está se referindo a um grupo específico de gentios, que são os cristãos de origem não judaica. Porque, de novo, os gentios já estavam naquela comunidade, os cristãos judeus voltam para lá e eles têm um conflito. Opa, e esses caras aí, será que eles são salvos? Eles não têm que se tornar judeus primeiro? Eu não lembro qual parte de Atos lá, mas é a questão do concílio de Jerusalém, é justamente sobre isso. Pedro, em Atos lá, Paulo dá uma carcada nele lá, fala, pô, quando os judeus não estavam aqui, vocês comiam com os gentios, e agora que os judeus estão aqui, que história é essa, Pedrão? Fica de boa. E olha como eu falei que é interessante a questão de que Paulo está escrevendo para um grupo de cristãos, tanto gentios quanto judeus romanos. A estatística diz que 50% dos judeus em Roma falavam grego, e 20% deles tinham nomes latinizados. Olha que era um negócio bem diferente. Então, os judeus romanos não eram nem muito parecidos com os judeus de Jerusalém, já era um tipo diferente. Mas Paulo escreve em grego, mas ele também está pensando em hebraico, porque quando ele fala no verso 29, o autor faz... vou até ler aqui de novo. Porém, o judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a lei, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. A palavra judeu vem de Judá, o patriarca deles. O filho do patriarca. Tá? Judá se relaciona ao verbo yadá, que significa louvar. Paulo está fazendo um jogo de palavras que só faz sentido em hebraico. E o Wright diz o seguinte, se é louvor que você quer, diz ele, se você quer o nome que lhe permite erguer a cabeça e reivindicar uma posição de alta dignidade, então não procure isso em outros seres humanos, jactando-se de sua origem e posição étnica por ser judeu.
Receba esse louvor de Deus quando Deus escrever sua lei em seu coração pelo Espírito. Oi? Pode mudar, Valmir. Já muda duas vezes. Então, Paulo está até fazendo Oi, pode falar, Marta. Não tiver... Qual que é esse? Sim. Sim. E olha que legal, e para Paulo, esse louvor que Deus dá para a pessoa, ele está se referindo ao ser judeu, que ele está falando, judeu não é aquele que tem a marca na carne, judeu é aquele que tem a circuncisão no coração, e esse é que Deus louva. Olha que interessante. Alguém mais tem algum comentário, gente? Somos judeus, então. No coração. Isso é para escandalizar o pessoal. Agora aqui, Paulo vai proclamar uma coisa muito legal, que na verdade ele já deu um indício lá atrás, em Romanos 1,17, quando ele fala o justo viverá pela fé, porque ele está citando Abacuque, né, o profeta que gosta de biscoito, Abacuque. Vocês entenderam? Nossa, essa foi incrível. Porque em hebraico, quando Abacuque fala o justo viverá por sua fé, a palavra fé ali, que é utilizada em hebraico, tanto no grego, ela é a mesma palavra para fidelidade. Tanto que alguns comentaristas vão dizer que existe uma ambiguidade em Abacuque, porque pode dizer tanto que o justo viverá pela sua própria fidelidade ou a fidelidade de Deus. E olha agora Paulo aqui, ó, vê como que Paulo era um cara que estava com um olho no peixe e outro no gato. Ele estava falando aqui do justo viverá por fé, para o judeu entender aquilo na questão da fidelidade, já estava mirando na fidelidade de Deus, que ele vai falar agora, o cara era incrível, por isso que é difícil. Né? Deixa eu ler aqui, capítulo 3, vamos acompanhando, é do 1 até o 8. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Agora foi minha vez, Karen, olha só. Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade neles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto para aplicar a sua ira? Falo em termos humanos? É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória e para que eu ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação deles é justa. Como dizia um professor meu de filosofia, quando a gente estava lendo Nicolau de Cusa, difícil. É um texto difícil. Aqui, o Enright faz uma analogia bem legal para a gente entender, a gente tem que dar um passo para trás. Para a gente entender a eleição de Israel. Ele diz que Israel é tipo como se fosse um entregador de correspondência. Assim, aquele pessoal que já teve a correspondência extraviada pelos correios vai sentir o que Paulo está querendo dizer quando o correio some com a tua correspondência. Porque o destinatário, ele espera receber alguma coisa, e o remetente, ele manda na confiança que o entregador vai entregar, né? E Deus confiou os seus oráculos, os profetas, a lei, a moral e tudo mais, a Israel. E Israel extraviou o negócio. É o correio do Brasil. Israel, vai surgir alguém e vai falar, Israel tem que ser privatizado. É brincadeira. Israel não foi fiel ao seu chamado. Mas para Paulo, mesmo que o povo tenha sido infiel, Deus permanece fiel à sua promessa. Conforme diz, não só sua fidelidade, conforme diz Wright, não só sua fidelidade não será abolida pela infidelidade de Israel, que é os versos 3 e 4, como também ele prosseguirá com seu plano original. E como ele fará isso?
escolhendo um israelita fiel, Jesus. O evangelho está aí, olha, Paulo está lembrando o pessoal, opa, o evangelho está aí para cumprir essas promessas, porque Israel, vocês que se orgulham de ser judeus, tem que entender que Israel falhou. Agora, olha, o evangelho está aí para entregar de fato essa mensagem. E olha, então Paulo estava falando do chamado dos gentios, que é o que ele estava falando agora, repercutindo lá com Ezequiel 37, aquela loucura na cabeça de Paulo. E daí o interlocutor fala o seguinte: há alguma vantagem ser judeu? Porque, seguinte, até agora estava malhando os caras, desde o capítulo 2. Então o cara fala assim, mas qual que é a vantagem então de ser judeu? A gente esperaria que Paulo falasse, nenhuma, não está prestando atenção. Mas Paulo diz que existem vantagens, e são muitas, em todos os aspectos. E é necessário entender o contexto para conseguir ver o que Paulo quer dizer. O Paulo, ele continua crendo que Deus fez sua promessa aos patriarcas e ele a manterá, Deus é fiel. O apóstolo não abandonou a crença de que Israel continua sendo o povo de Deus. Deus é fiel. É exatamente aquilo que os caminhoneiros sempre disseram e a gente nunca prestou atenção. O Salmo 51, citado no verso 4, é justamente um salmo penitencial que proclama a justiça de Deus apesar do pecado humano. Então, olha, Paulo está fazendo aquele negócio, junta aqueles negócios de novo, um salmo penitencial para mostrar, vocês estão sendo infiéis, mas Deus está sendo exaltado mesmo nisso. Mas daí o objetor ali, a pessoa com que Paulo está falando imaginariamente, ele diz assim, e se o erro humano faz transparecer a justiça e a fidelidade de Deus? Se o meu pecado faz com que Deus pareça ainda mais fiel, mais justo, dê oportunidade para Deus fazer isso, por que eu sou condenado? Eu não devia pecar um monte para Deus falar assim, isso aí, cara, beleza, você está... É parecido com o que Paulo vai falar mais para frente, a questão de assim, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar para que abunde mais a graça. É mais ou menos a ideia. E daí o Paulo até diz o seguinte, cara, mano, sabe, eu se estivesse lá, ia dar uma abordada no cara, na brincadeira. E para quem pensa dessa forma, Paulo está dizendo, o julgamento dessa pessoa será justo, porque ele está blasfemando contra a fidelidade de Deus, blasfemando contra a graça de Deus. Então ele não entendeu nada de tudo aquelas coisas que a gente está falando. E daí Paulo parte já para a última perícope, daí a gente vai fechar, que veio do 3, 9 ao 20. Eu vou ler rapidinho, que assim conclui. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, que é engraçado, né? Porque acabou de perguntar se tem alguma vantagem. Sim, tem várias. E agora ele falou, tem vantagem? Não, nenhuma. Que engraçado, né? Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém. Então, agora o apóstolo lembra as pessoas de uma triste realidade, que tanto os judeus quanto os gentios, eles estão sob o poder do pecado. Mesmo que tenham recebido vantagens, né? Paulo acabou de falar isso, Israel está na mesma condição do restante do mundo. O tema central dessa perícope é que Paulo está tentando colocar toda a raça humana diante do Criador e declarando-a culpada. E olha que interessante, quando Paulo fala que tanto os gentios quanto os judeus estão sob o poder do pecado, a gente já pode entender uma coisa importante. O pecado não é apenas um ato errado, é um poder, e esse poder ele aparenta ter vida própria. É interessante que na história da igreja você tem essa discussão, a clássica discussão entre Pelágio e Agostinho, que tomou boa parte do Ocidente. Porque para Pelágio,
o pecado era apenas um ato que eu cometia, não mudava a sua natureza. E Agostinho vai criar a doutrina do pecado original, olha só, para dizer que o pecado é um estado que o ser humano se encontra. Então, é aquela velha historinha que a gente sempre repete, mas às vezes a gente não se toca na profundidade que ela é. Que nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É o contrário, olha que legal. Porque revela o estado ontológico do ser humano, que é a queda. O pessoal calvinista gosta bastante desse tema. E Paulo, então ele se concentra a crítica aos judeus, não em questões específicas, como ele falou agora há pouco, mas de uma forma ampla usando os salmos. E um método que Paulo está usando ali para ligar os salmos, são várias passagens, vários salmos, ele é semelhante ao método rabínico chamado Gezerat Shavá. Essa vocês não sabiam, né? Nossa, isso daí dá o like, brincadeira. E como que esse método funcionava? Ele une versículos por palavras-chave. E aqui qual que é o que está ligando todos esses versículos? Partes do corpo. Então Paulo está pegando várias partes, a boca não sei o quê, a sua garganta não sei o quê, a sua língua não sei o quê. Então ele está usando as partes do corpo para interligar esses versículos e fazer uma acusação ali para descascar a lenha nos caras. E de novo, é importante entender que Paulo dificilmente cita passagem do Antigo Testamento sem levar em consideração um contexto maior. E aqui, nós vamos para a última parte, que é um rápido olhar, é uma passagem do N.T. Wright, um rápido olhar nas passagens chaves, que é o Salmo 14, 5, 140, 10 e 36, acrescentando a Isaías 59 como apoio extra, é revelador. Em praticamente todas as passagens, a acusação contra os ímpios se faz acompanhar da promessa de que Deus vai agir com o propósito de resgatar aqueles que se encontram impotentes diante do mal. E também fará valer sua aliança a todo custo. É precisamente que esse ponto que Paulo está elaborando em Romanos 8, 3, 21 e nos versículos seguintes. Mesmo quando está abordando um vergonhoso processo de acusação contra seus companheiros judeus, ele o faz de modo a deixar pistas para aqueles que conhecem suas Bíblias de que a solução está bem perto. Olha que legal. Então, mesmo quando Paulo está descascando a lenha, ele está proclamando e está lembrando as pessoas de que Deus prometeu ser fiel, Deus está sendo fiel e vai resgatar essas pessoas. Então, olha que legal. É tipo assim, às vezes a gente foca tanto na questão do pecado, que a gente esquece que tem luz no final do túnel. E não é um trem vindo, é luz mesmo, é coisa boa. Tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Nós temos 10 minutos ali para trocar as ideias. O quê? Passa mais um, Valmir. Esse aí. Isso, tá no texto. Inclusive, quem não recebeu o texto, né, chegou um pouco mais tarde, eu também não tive fé suficiente, imprimi só 11 cópias. Eu mando o PDF. Tem mais um sobrando? Tem mais dois? Quem ainda não tem? É mais gente, vocês vão ter que ter o dom da multiplicação aqui. Meia hora de porrada, quem continuar em pé, ganha. Depois eu mando o PDF, tá, gente, para quem quiser. Eu tenho o PDF. Que a ideia é assim, como é um estudo bíblico, vocês terem alguma coisa para levar, caso fiquem em dúvida. Fala assim, o que o Marco falou? Não entendi bulhufas nenhuma. Tem o texto agora para apoiar. Alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Sim, a hipocrisia. Exatamente. De novo, eu até tinha separado isso para falar também, mas eu acabei esquecendo. Obrigado, tio Edson. Porque Jesus fala mesmo da questão que não é apenas aquele como é que ele fala mesmo da questão de escutar a palavra, mas aquele que as pratica. A importância também é na prática, na praxis. Às vezes a gente é muito bom de crentez, mas de crentez, a gente é fluente em crentez. A gente passa assim, mas no pratiqueis, na hora do vamos ver, não rola, sabe? Quer dizer que todo mundo é hipócrita? Em certo sentido, sim. Mas também, em certo sentido, a gente tem que crer
que Deus está trabalhando em nós, exatamente. Ninguém nasceu pronto, né? Todo mundo está nesse processo que é a santificação, né? O Wesley gosta desse ponto, né? A questão da perfeição cristã, né? Aos poucos, Deus está preparando, a graça de Deus e o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, e tanto que a gente olha para trás na nossa própria experiência de vida, fala assim, cara, eu cometia pecados que hoje eu não cometo, e cometo outros que antes eu não cometia. Mas assim, o que importa é a gente estar na perseverança. E olha que legal, uns pontos interessantes quando eu estava estudando, que às vezes a gente foca muito na questão do pecado, e a gente é muito bom em focar nisso, mas a gente não está focando na fidelidade de Deus, que Deus é fiel, e por mais que os caminhoneiros proclamem isso muito bem, todos os dias que a gente vê um caminhão aparece lá, às vezes a gente não se dá conta, porque, por exemplo, Deus é fiel, Deus é fiel à sua própria obra. Então, por exemplo, quando a gente fala, Deus criou todas as coisas, e a gente não entende que Deus também vai redimir todas essas coisas, a gente não está entendendo a fidelidade de Deus à própria criação. É falta de fé, mas é falta de fé, é verdade. Porque fé é justamente a questão da fidelidade. Então, por exemplo, na questão de Abacuque, essa Bíblia aqui, que é a revista atualizada, por mais que cite lá, quando Paulo cita Abacuque, né, o justo viverá pela fé, em Romanos 1,17, no texto em Abacuque está lá, o justo viverá por sua fidelidade. Então, olha que legal, e às vezes a gente não percebe, a gente lembra muito de Paulo, mas a gente lembra pouco de Abacuque. Pode falar, Marta. Com a santificação, exatamente. Que é ser fiel ao propósito de Deus. Isso é importante. Tanto que, se a gente parar para pensar, né, vamos dar uma coisa assim. Lá em Apocalipse, quando fala, por exemplo, assim, a gente estudou Apocalipse, né? Que é a questão daquele que perseverar, tal coisa. O perseverar é você se manter fiel até o fim. É basicamente isso. Tanto que pouca gente entende isso, mas quando o Agostinho fala de predestinação, ele não está falando de algumas pessoas, mas ele está falando da perseverança. Pouca gente. Oi? Sim. Mas a fidelidade de Deus é importante, é isso que Paulo está lembrando. Ele está falando assim, olha, não tem diferença entre judeu e grego, mas Deus jamais vai abandonar o povo dele. Por mais que ele tenha outro propósito para o povo hoje. E às vezes a igreja tem duas formas de tratar Israel e as duas são erradas. A primeira é esquecer que Deus elegeu Israel. Essa está errada. Você está justamente pegando o Antigo Testamento e jogando no lixo. É forte, mas é basicamente isso. E a outra é ter uma obsessão muito grande por Israel e esquecer das promessas de Deus para frente. Eu gosto muito do Justo Gonzalez. Ultimamente eu tenho citado ele muitas vezes, mas é que eu realmente gosto dele. Ele fala uma coisa importante. Às vezes nas igrejas a gente fala que a gente tem que ler o Antigo Testamento com luz no Novo. Mas ele fala o seguinte, que é importante ler o Novo a partir do Antigo também. É muito importante, porque senão a gente perde essa perspectiva, toda essa continuidade, e a gente acha que simplesmente assim, não, acabou aqui, ó, Antigo Testamento não tem, é novo. Existe uma heresia com esse nome, que é o marcionismo. Isso é uma heresia catalogada. Sim. Mas mesmo o tempo da lei, e Wesley vai argumentar isso muito bem, é que a única pessoa que viveu estritamente sobre a lei foi Adão. Todos, a partir de Adão, reinou a graça. Por mais que estranho pareça, faz muito sentido. É a graça em geral. Porque, primeiro, que quando Deus elege Israel, Ele está com vista no povo, Paulo está argumentando isso, e a gente vê lances disso no Antigo Testamento, quando, por exemplo, fala para Israel cuidar do estrangeiro, quando proclama Israel, por mais que tenha realmente umas partes lá muito loucas, assim, que fala assim, esse negócio precisava ser uma revisão, mas mesmo assim, em Salmos, você vê muito Deus proclamando a sua graça, o amor, tanto que tem um salmo muito importante, que Agostinho faz uma interpretação maravilhosa,
eu não lembro qual salmo que é, minha memória só vai até aqui, que ele fala, os caminhos do Senhor são justiça e misericórdia. Parece algo antagônico, mas tem muita coisa que é paradoxal em Deus. Sim. Ele vai continuar. Sim. É a graça. É a graça. É. Sim. Existe até algumas perspectivas de que Deus já sempre esteve no propósito dele a encarnação. Tanto que, o Gonzalo estava falando isso, eu não conhecia, são 5 perspectivas sobre a encarnação. Daí uma que fala o seguinte, que na Bíblia, os pais da igreja usam muito isso, existe uma leitura tipológica. Então, assim, existem personagens no Antigo Testamento que eles tipificam alguém do Novo. Davi é um tipo de Cristo. Vários outros personagens são tipos de Cristo. E ele fala que Adão é um tipo de Cristo, porque quando fala que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o único ser que é a imagem de Deus é Jesus. Então ele está tipificando Jesus. Então sempre esteve no propósito de Deus, Jesus. Mas daí aquelas discussões que vão 300.000 horas. Alguém mais tem mais? Derradeira. Daí a gente vai vazar, que eu tenho que ir para a academia ficar forte. Alguém mais? Não? Então é isso aí, gente. Vamos finalizar orando aqui. Vamos escolher uma pessoa aleatória para orar aqui. Não, o Marco já falou bastante. O Marco está cansado. Ora para nós, André.